Olá, sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec, de Sorocaba. Hoje nós vamos trazer um tema que faz parte da continuidade dos nossos vídeos, né? Mais um princípio, mais um ponto principal da doutrina espírita. Mas antes de nada, convido a todos para que fazemos a nossa prece inicial, então vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos hoje aqui, agradecer também pela doutrina espírita e pelos seus princípios, seus ensinamentos, e pedir forças para que possamos cada vez estudá-las com mais profundidade. Bom, hoje nós vamos falar de um princípio da continuidade dos nossos estudos. Esse creio que é o quinto princípio, não é isso, Gustavo? Nós vamos falar do quinto princípio. Estou eu aqui, Juliano, com o Gustavo, meu amigo Wagner, novamente, né? Nós três aqui vamos tentar debater de uma forma mais clara possível, aí, mais simples possível, esses princípios. E o princípio de hoje é o mundo corporal, onde Kardec, naquele resumo no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, traz esse texto mais ou menos assim, né? O mundo corporal, ele é secundário. Ele pode cessar de existir ou não haver jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Então, aí a gente pode começar por uma definição do que é esse mundo corporal, e essa definição, a gente pesquisando um pouco dentro da doutrina, nós vamos encontrar lá o vocabulário espírita dentro de uma obra, né, Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, é uma obra também dentro da codificação de Kardec, e lá a gente tem uma definição clara do que é mundo corporal, que é um mundo que é um conjunto de seres, né, ou inteligências, que são dotadas de corpo material. Então elas têm um envoltório corporal, esse corpo material. Então essas inteligências que possuem corpo material, juntas formam o chamado mundo corporal. Tem uma característica, né, tanto o próprio envoltório, né, esse corpo material que os espíritos utilizam, eles são passageiros, obviamente, é um corpo material transitório, que é a característica também do mundo corporal, que é um mundo transitório. Mas para falar das características, Gustavo, você puder dar uma força para a gente aí e explicar um pouquinho, né, as características principais e as finalidades desse mundo corporal que Kardec traz para a gente aí. Sim, claro. Eu acho legal a gente, antes da gente entrar um pouquinho sobre as características, a gente lembrar a historinha que a gente está contando, né? A historinha que Kardec está nos conduzindo através desses princípios. Então, nós começamos falando sobre o que é Deus, a gente começou a falar sobre o universo, aí fomos falar sobre os seres, agora sobre os mundos, e no vídeo anterior a gente conversou sobre o mundo espírita. E se vocês lembrarem, uma das definições que tinha era que o mundo espírita era o mundo normal, o mundo primitivo. Primitivo no sentido de que ele veio primeiro, de que ele veio antes. Então, nesse sentido, o mundo corporal ele é secundário, significa que ele veio depois. Então, o mundo espírita é a nossa casa, é da onde nós viemos e para onde nós vamos, e esse mundo que nós estamos agora, que é o mundo corporal, ele é um mundo secundário, é um mundo que serve de ferramenta, ele nos dá os instrumentos necessários para a nossa evolução aqui nesse instante agora. Ele é uma ajuda para a gente, então ele é um mundo transitório, passageiro, a gente está aqui só de passagem, a gente está aqui só viajando. A gente pegou na nossa mala, colocou as coisas que precisávamos para evoluir e viemos para cá, estamos usando todo esse ferramental, estamos colocando tudo isso à prova, uma vez que essa experiência finalizou, a gente volta para casa. É simples assim. Então, nesse sentido, qual que é a finalidade do mundo corporal? Para quê? Por que ele serve? Por que ele existe? Ele serve justamente para servir de instrumento de evolução para nós espíritos. Então, ele nos dá uma série de experiências, de oportunidades de evolução nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada. Ele é uma forma de nós colocarmos em prática tudo que nós estudamos, tudo que nós vivenciamos em casa, que é no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, em casa, a gente estuda, a gente
investiga várias situações, e aqui a gente vem para colocar em prática, para ver se a gente de fato aprendeu e adquirir novos conhecimentos, novas experiências para continuar nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Então, essa é a finalidade dele, é nos prover esse conjunto de ferramentas, de experiências que vão complementar, ajudar a nossa evolução. Então, a característica dos mundos, a gente vai ver alguns tipos de mundo um pouquinho mais para frente aqui, mas as características desses mundos, inclusive do nosso mundo corporal aqui que a gente conhece, que é a Terra, ela varia muito de acordo com os seres que habitam esse mundo. Então, se a gente pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 4, tem uma mensagem lá que é muito legal e fala exatamente sobre isso. Então, a condição do mundo, a evolução do mundo, ela é de acordo com os seres que habitam aquele mundo. E se a gente pensar do ponto de vista lógico, isso faz todo sentido. É uma questão de sintonia. Não teria como um espírito muito evoluído habitar, conviver num planeta, num mundo não tão evoluído assim. Porque as frequências, elas não se combinam, não tem consonância entre elas. Então, por isso que a relação de mundo e de seres está intimamente ligada. Então, é aquele mundo com aquelas configurações, com aquelas características que vai prover as ferramentas necessárias para aqueles espíritos, naquelas outras condições, para que eles evoluam. Então, cada mundo é um conjunto de ferramentas para um conjunto de seres. Então, os dois andam meio que junto, assim. E, claro, isso traz uma senhora de uma responsabilidade para a gente, para a gente refletir sobre o nosso papel nessa evolução do nosso planeta, do nosso mundo. Estamos contribuindo positivamente, influenciando positivamente a evolução do nosso mundo, do nosso planeta? É uma coisa para a gente pensar um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. E como a gente está falando de mundo corporal, né, a Terra também é um mundo corporal. E Wagner, o que a gente poderia entender um pouco da Terra em si, desde a sua formação, as características deste mundo nosso corporal aqui? A gente pegando o gancho do que o Gustavo falava, Deus, ele cuida da sua criação com riqueza de detalhes e com todo amor. Então, tudo que a gente fala, quando surge da divindade para conosco, a gente sempre diz que é acréscimo de bondade e misericórdia de Deus. Então, o planeta Terra ele foi construído, arquitetado por um conjunto de espíritos puros, né, através da permissão de Deus. E antes, nos primórdios do surgimento da Terra, espíritos que já estavam nas cercanias da formação do planeta utilizavam o planeta como um mundo transitório. Estacionaram por aqui para se preparar um pouco melhor para ir para outros mundos em processo de transmigração, e muitos acabaram ficando aqui para auxiliar o desenvolvimento do planeta. Auxiliar o desenvolvimento do planeta para que nós estivéssemos aqui. O Gustavo falava de que tem muito a ver com a população, com os seres que estão juntos a esse planeta. No nosso caso aqui, Terra, ele foi um planeta construído para espíritos com a condição evolutiva que nós temos aqui. Então, nós nos colocamos numa condição evolutiva em outros lugares e viemos para o planeta estagiar em regime de transitoriedade temporal, né, de tempo e espaço, para que possamos depois galgar no degrau da evolução outros patamares e partir para outros lugares. Mas a Terra, ela passa a ser, então, durante a sua formação, um mundo transitório. E nessa questão, depois ele passa a ser, ele tem uma natureza especial para a condição dos espíritos que aqui estão. Mas olha que interessante, já na sua fala e na do Gustavo, sobre essa questão do mundo espírita e do mundo corporal, a gente deve deixar sempre bem claro que o mundo corporal não existe sem o mundo espírita. Mas o mundo espírita existe, sim, sem o mundo corporal. Porque nós somos espíritos. Se nós somos espíritos, nós somos oriundos do mundo espírita. E, para isso, nós vamos começar a analisar por que eu, espírito, tenho que me unir à matéria, na formação do corpo, viver no mundo corporal, para a minha evolução. Um dos grandes motivos
é que lá no futuro nós vamos trabalhar como espíritos e vamos aproveitar a matéria-prima, que é o fluido cósmico universal, que nós já falamos e vamos falar futuramente, aproveitar a matéria-prima de Deus e nós vamos ajudar em processo de cocriação no surgimento de outros mundos. Então, nós vamos aprender a manipular a matéria aqui na Terra usando o pensamento. Então, a gente pensa, faz uma ideação daquele projeto, manipula a matéria fisicamente. Então, a gente vai aprender a relação nossa com a energia, com o mundo das partículas, para que no futuro, que a gente não sabe quanto tempo, a gente possa fazer isso somente através do pensamento. E vale lembrar que aqui na Terra, ou seja, nos mundos corporais, tudo que existe são cópias imperfeitas do que existe no mundo espiritual. Se é uma cópia imperfeita, essa comunicação que nós estamos usando aqui agora, né? Nós temos um software onde cada um está na sua casa, fazendo a fala para que outros possam ver em qualquer ponto do planeta. No futuro, nós vamos fazê-lo através do pensamento. Só do pensamento. Nós não vamos precisar de celular, nós não vamos precisar de computador, porque estaremos em mais avançados, mas já teremos como direito adquirido o aprendizado que estamos tendo aqui, usando a matéria, usando o mundo corporal, para que então fique gravado no espírito que ele é capaz de criar tudo isso. Então, a fisiologia, por exemplo, a ação do pensamento do espírito sobre o corpo e tudo no seu entorno, é extremamente importante para a evolução. Nós manipulamos a matéria através do pensamento, mas ainda manipulamos com o corpo físico. E no futuro, só vamos manipular através do pensamento, mas não o faremos sozinhos. Então, essa vivência no mundo corporal em coletividade, trabalhar junto, estudar junto, construir junto, é extremamente importante, porque nem os mundos são criados por uma única individualidade. Os mundos são criados pelos espíritos puros que se reúnem em grupo para poder trabalhar. Então, nós estamos, digamos assim, exercitando, treinando para a nossa evolução. E eu acho que isso aí deve ser sempre lembrado como uma bênção. Devemos agradecer todos os dias por estarmos nesse mundo corporal fazendo uma tarefa de exercitamento para o nosso crescimento espiritual. É interessante, né? Porque para o espírito, né? Para o espírito sem o corpo material, o pensamento e a sua vontade equivale, quando o espírito está encarnado, às mãos do espírito encarnado, né? Porque nós, quando estamos aqui com a matéria, né, bruta, esse corpo material, nós utilizamos o pensamento e movemos, né? E damos vida a esse corpo, né? Utilizamos as nossas mãos e tudo mais. Quando estamos sem esse envoltório corporal, o nosso pensamento e a nossa vontade faria esse papel, né? E quanto mais a gente avança, obviamente, na nossa escala moral, né, nossa desenvolvimento moral e intelectual, mais a gente vai adquirindo essa capacidade, né, essa habilidade de manipular a matéria também pelo pensamento e pela vontade. Bom, existem também categorias de mundos, né? A gente está falando de mundos corporais, né, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, a gente tem lá uma descrição um pouco mais aprofundada, né, de categorias de mundos habitados. E existem, né, algumas categorias que a gente pode dizer que desde mundos primitivos, onde esses mundos primitivos são destinados a espíritos que estão lá na sua fase inicial de alma humana, né, ou de humanização, estão no período de humanização, que a gente, futuramente, a gente vai discutir um pouquinho mais, né, dessas questões. Então, existem mundos mais primitivos, existem mundos de expiação e provas, que são mundos onde existe o bem, existe o mal, então estão no estágio intermediário, né, onde o bem e o mal estão presentes, e a gente vai ter lá uma convivência, né, entre bem e mal, e espíritos um pouco mais evoluídos e espíritos mais inferiores. E esses mundos, né, eles têm a característica de expiar e provar, né, e a Terra, né, nosso planeta aqui, ele está enquadrado, né, ele está classificado nessa categoria de expiação e prova, e entendendo, obviamente, que dada a infinidade de mundos habitados, e a própria categoria de expiação e provas tem uma infinidade de mundos de expiação de provas em diferentes graus, né, ou em diferentes níveis, dependendo da maioria dos espíritos que habitam esses mundos. Mas a Terra aqui, ela é
ela é classificada como expiação e prova, e expiação no sentido de a oportunidade, como o Wagner falou, aí da gente expurgar, né, da gente soltar, né, expurgar os nossos males, os nossos vícios, da maneira mais positiva possível, né, pagando os males, né, os nossos erros com uma forma positiva e, obviamente, tentando eliminar essas nossas erros do passado, né, tentando resgatar de uma forma de eliminá-los mais positivamente possível. Então, é uma característica desse nosso mundo, essa expiação, nesse sentido de a gente vir para cá, né, provisoriamente, vir nessa viagem, né, nesse nosso desafio, para que a gente também possa testar, para que a gente possa desafiar também, que são as provas, para desafiar tudo aquilo que a gente estuda, que a gente procura, ou que a gente planeja lá no nosso mundo normal, que é o nosso mundo espírita. Então, a gente planeja lá, a gente tenta melhorar, a gente, né, arquiteta uma série de questões que a gente pode evoluir e vem aqui no mundo corporal para colocar isso em prova e, de certa forma, espiar também essas questões. Bom, a gente também resgata um pouco a gente está falando de mundo corporal, e a gente, voltando lá em alguns vídeos anteriores, nós falamos da Trindade Universal, onde nós temos os 3 elementos fundamentais dessa trindade, que é Deus, como a causa, né, como causa primária, como a inteligência suprema, e o espírito, que a gente já vem conversando um pouquinho do espírito, e a matéria, dada agora falando do mundo espiritual, do mundo material, formado por essa matéria que vem de um elemento material primitivo, que é o fluido cósmico universal. Então, o espírito, assim, ele precisa interagir com a matéria para evoluir, né? Então, a gente traz essa ação normal, que vamos dizer assim, que é uma lei divina, que é uma lei natural, onde a Trindade deixa muito claro que Deus é o Criador e, obviamente, o espírito como sua criação, né, os seres inteligentes, e a matéria também como sua criação, para que o espírito, interagindo com essa matéria, ele possa se desenvolver e se aproximar cada vez mais do Criador, de Deus. Então, nesse sentido, o mundo material, ele tem um papel bastante importante. Ele é um instrumento nosso aí, né, que a gente deve respeitar, né, e utilizar com muita inteligência, com muito coração, né, com muita razão. Bom, nesse sentido, que a gente pode pensar um pouquinho sobre como a bondade de Deus é infinita, né? Ele cria todo esse ferramental, todo esse aparato para que a gente se aproxime dele. É engraçado isso, né? Ele não dá as coisas prontas para a gente, ele não pega e não puxa a gente, mas ele dá tudo o que a gente precisa para chegar mais perto dele possível. Então, como eu estava falando, o mundo corporal, ele é de suma importância para nós evoluirmos, para nós progredirmos. Como a gente comentou um pouquinho nos outros vídeos anteriores, na matéria, de certa forma, a gente está preso, mas não é um preso no sentido ruim, é no sentido bom, porque muitas das nossas... Se a gente não tivesse esses freios da matéria, provavelmente nós estaríamos fazendo coisa muito pior, a gente estaria aumentando muito mais os nossos débitos. Então, a matéria, de certa forma, esse freio, ele nos ajuda a treinar um pouco mais o nosso discernimento, a ter um pouco mais de calma para fazer algumas coisas, a pensar um pouco mais antes de agir. Então, esse mundo corporal, essa matéria toda, essa oportunidade que estamos tendo aqui no planeta Terra, que é de provas e expiação, como o Juliano comentou, que estamos aqui para expiar, a gente pode fazer tudo isso de uma forma positiva. Quando a gente se propõe a trabalhar no bem, quando a gente se propõe a ajudar o próximo de alguma forma, a praticar a caridade de alguma forma, a gente vai estar usando todo esse ferramental, todo esse aparato de uma forma positiva, de uma forma um pouco mais leve, mais tranquila. Exatamente, e para que a gente desenvolva, né? Para que a gente possa alçar, né, um desenvolvimento moral e intelectual cada vez maior, porque é o nosso, né, o nosso grande destino. E a gente acabou falando de mundo primitivo, da Terra, né, como expiação e prova, mas também tem os mundos mais avançados, né, que são os mundos de regeneração, né, como esse mesmo capítulo lá vai trazer para a gente, mundo de regeneração, mundos ditosos, né, onde ali os mundos ditosos,
o mal é a exceção, né? Talvez aqui no nosso mundo ainda coisas que a bondade, a caridade, quando ela é feita em sua plenitude, acaba sendo uma exceção, chama muita atenção do mundo, né? Quando vem lá um espírito extremamente caridoso e pratica essa caridade na plenitude, e aí ele acaba virando, né, uma grande exceção. E nos mundos lá mais evoluídos, como nos ditosos, por exemplo, é o contrário, né? Uma pequena maldade já viraria também uma exceção, né? Então a gente um dia, né, vai evoluindo, vai na nossa caminhada evolutiva para a gente conviver com outros espíritos, né? Nesses outros níveis de evolução, e obviamente em mundos que são compatíveis com esses níveis. É uma questão é o que você falou no começo, Gustavo, né? É uma questão de compatibilidade, né? A grande massa de espíritos que povoa aquele planeta, e aquele planeta é compatível com aqueles espíritos, porque se você é muito evoluído, muito, né, ainda está muito próximo ao estado primitivo da humanização, não existe a compatibilidade, né? Então, e por último, obviamente, indo dos extremos, né, dos mundos primitivos, onde é o início da humanização do próprio espírito, né, daquela inteligência, e os mundos celestes ou divinos, né, que são os mundos onde são habitados por espíritos que já chegaram no grau máximo, né, da plenitude do desenvolvimento moral e intelectual, né, e aí já é um mundo composto, né, ou habitado por esses espíritos. Wagner, você abriu o microfone. Não se esquecendo nunca de que aqui no planeta Terra nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós nunca, em nenhuma condição, em qualquer lugar do universo, nós, espíritos, nunca somos abandonados por Deus. E como o Gustavo disse, desse acréscimo de bondade, dessa misericórdia, Deus não desiste da gente. Nós é que muitas vezes somos desestimulados pelo nosso pessimismo, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de coragem, às vezes, mas Deus não desiste de nós nunca. Tanto que Jesus fez 3 lembranças para nós, quando passou aqui, dizendo que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e disse, vós sois deuses, e nós não acreditamos nisso. Ainda até hoje parece que a gente não acredita. Mas Deus confia, sabe qual é o nosso futuro, alguns vão mais rapidamente, outros vão demorar um pouco mais. E Deus não o abandona de forma alguma, porque mesmo estando vivendo ou convivendo no mundo corporal, nós ainda interagimos com o mundo espiritual. Então a gente sabe que em vários fenômenos da mente humana, principalmente durante o sono do corpo físico, nós ouvimos conselhos, nós conversamos com os desencarnados, recebemos notícias. Quando o corpo desperta, logo pela manhã, a gente não lembra de quase nada que viveu numa condição em contato com essa interação com o mundo espírita ou com o mundo dos espíritos. Mas nós jamais abandonamos indefinidamente o mundo espírita. Nós vivemos constantemente. Quando o corpo está desperto, estamos no mundo corporal. Quando o corpo dorme, nós espíritos ainda temos contato, mesmo que indireto às vezes, com o mundo espiritual, para que possamos, digamos assim, recuperar algumas forças, recuperar algumas lembranças, para que a gente tenha plena ciência do que nós somos verdadeiramente. Nós somos espíritos oriundos do mundo espírita, estagiando temporariamente no mundo corporal. É isso aí, muito bom. Essa finalidade, né, é muito importante, né, qual que é a finalidade dessa encarnação, né, ou da reencarnação, né, que de certa forma também quando a gente reencarna, né, e vem para essa viagem, vem para esse mundo corporal, e a gente deixa lá o mundo espiritual, que é o nosso mundo normal, né, nossa terra normal, e a gente acaba servindo também, né, como uma experiência para que a gente reconheça também o valor das coisas, né, que a gente tenha um reconhecimento da importância, né, desta viagem em si, desta passagem, desta encarnação ou reencarnação, para que a gente possa utilizar desse tempo que a gente está aqui, o máximo possível, né, para a nossa evolução, o máximo da caridade, o máximo que a gente puder fazer pelo próximo, enfim, né, o máximo de respeito às leis de Deus, porque querendo ou não, os mundos como o nosso, né, dessa categoria de expiações e provas, eles são mundos que a grande maioria dos espíritos que reencarnam,
eles são tidos como rebeldes à lei de Deus, né? Existe uma questão aí que a gente às vezes não respeita a lei de Deus, né? E a lei de Deus, a lei natural, ela, quanto mais a gente respeitar, e a gente já estudou isso um pouquinho lá no passado, né, nos outros vídeos, que quanto mais a gente né, com mais respeito a gente tiver à lei de Deus, a lei natural, mais a gente avança e mais rapidamente a gente avança, né, no nosso desenvolvimento moral. Então é importante também, né, a gente ver esse caráter da reencarnação, né, do usufruto que eu faço das coisas aqui materiais nesse mundo de coisas materiais, né, e esse usufruto que eu faço e esse desenvolvimento que eu tenho, essa oportunidade que eu tenho, já é algo que a gente precisa entender e valorizar e muito, né, como uma das oportunidades, mais de uma das oportunidades que Deus traz para a gente. Bom, acho que a gente já está chegando ao finalzinho, né, desse nosso encontro. Eu de antemão já gostaria, né, de agradecer, né, a presença de vocês aí, que nos prestigiam aí nesses nossos vídeos, né, nesse nosso trabalho. Também queria deixar um recadinho, né, para quem ainda não está inscrito no canal, se desejar aí, se inscreva no canal. Quem quer receber as notificações dos nossos vídeos, eles vão sendo, né, postados no canal, então pode assinar lá, né, ativar o sininho, que você vai começar a receber, né, as notificações cada vez que há uma atualização no canal, no próprio canal, e obviamente deixa seus comentários, né, a gente analisa, a gente vai ler, obviamente, e procurar respondê-los da melhor maneira possível. Então, muito obrigado, né, pela paciência e pela essa oportunidade de estarmos hoje com vocês aí. Você pode estar se perguntando, né? Mas será que eles vão falar só isso sobre reencarnação? Não, tem muita coisa sobre reencarnação para a gente falar ainda, tem muitos princípios, muitas coisas para a gente comentar. Eu acho que, de um modo geral, a mensagem desse vídeo é basicamente que o mundo corporal é importante para a gente, é de suma importância para a gente. Então, cabe a gente tentar usufruir da melhor forma possível, tentar enxergar as coisas de uma forma um pouco mais positiva e aproveitar um pouco melhor as nossas oportunidades que nós temos todo dia. Então, é esse o recado que a gente vai deixar. Até a próxima. Nós estamos vivendo agora, né, Gustavo? Oi? A casa que nós estamos vivendo agora, a gente tem que dar valor para cuidar bem dela. Exatamente. Porque existe uma probabilidade de que a gente retorne aqui ainda, né? Isso. Então, eu faço das palavras de vocês, as minhas também, que a gente possa valorizar cada dia, cada minuto na Terra. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Lembrando que nós temos um pouquinho mais de 25 encontros pela frente. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos. Até mais.